Deus é o nosso Abba. E Ele nos faz nos sentir tão protegidos e abrigados. E uma das ideias de Deus nas Escrituras é que Ele é um refúgio, onde você pode se abrigar e se proteger e se sentir tão único. E é este Deus que nós vamos adorar, amém? O nosso Abba. Levante-se do seu lugar. Feche os seus olhos. O Pai ama quando a identidade dele é vista nos seus filhos. E Ele ama quando a gente repete as coisas que Ele faz. Ele tem um jeito. Deus é amor. Vamos replicar isto. Vamos replicar isto. Estamos num planeta para replicar isto. E só vai valer a pena se isso acontecer entre nós. Senhor, nós queremos te glorificar. E te bendizer, e te adorar de todo o nosso coração. Porque o Senhor é o nosso Abba, o Paizinho que nos deu espírito de adoção para nos aproximar do Senhor como filhos amados, escolhidos. Isso é um privilégio tão enorme. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oramos para que a gente possa hoje estar na palma das suas mãos. Queremos estar tão perto do seu coração, tão perto do seu coração. Tenha compaixão da nossa vida, tenha compaixão de nós, tenha compaixão, porque nada somos em nós mesmos e não podemos fazer isso por nós mesmos. Teu é o querer e o realizar. Abba, nós pedimos que aquele que começou a boa obra em nós, que foi o Senhor, termine. Nós queremos estar de mãos dadas com o seu Espírito Santo. Queremos estar de mãos dadas. Queremos dizer sim. Queremos estar aqui apaixonadamente pelo Senhor. Não queremos fazer coisa alguma religiosa que não tenha gosto. Nós estamos aqui por amor e paixão a você, Senhor. Ó Senhor, e que a nossa alma esteja sendo derramada a todo momento, em paixão, em amor, em louvor e gratidão ao Senhor. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E nós sabemos que tudo é teu e nada foge do teu poder e da sua graça. Pedimos que o sangue esteja sendo aspergido aqui, na nossa consciência, fazendo ela sensível ao Senhor, no nosso coração, fazendo ele sensível ao seu Espírito, nos purificando, nos purifica, venha nos limpar, Senhor, dá-nos mãos limpas e corações puros, porque aqueles que têm coração puro podem te ver, e nós queremos te ver além do véu, e adentrar além do véu, bendito seja o teu nome. Nós queremos ver a sua luz e nos expor a ela. Não temos medo da luz, temos medo das trevas. Temos medo de esconder coisas, mas não de colocar tudo diante do Senhor. Vem sobre nós, somos os filhos do dia. Queremos ser como tocha na sua mão. Somos a luz deste mundo, Senhor. Que não haja em nós treva alguma, inclinação alguma que não pertence a você. Em nome de Jesus, nos prepara para adentrarmos na sua presença, para que haja em nós cânticos de louvor, para que haja em nós roupa limpa. Venha nos adornar, Jesus, venha nos adornar com vestes de linho fino, branco. Senhor, queremos repreender todo o mal em nome de Jesus, tudo aquilo que nos espreita, tudo aquilo que nos oprime, caia por terra, em nome de Jesus. Solta deste lugar. Repreendemos. Senhor, declaramos o teu coração, somos um em ti. Estamos embaixo do mesmo sacrifício. Temos o mesmo Espírito. Somos um em ti.
E nada nos separará dessa força do seu evangelho. Dá-nos toda a sua armadura, dá-nos a sua autoridade, a sua exócia. Bendito seja o teu nome. Bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor é a nossa família, o Senhor é a nossa família. Quando meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Obrigada, te amamos, te amamos. Unge os nossos lábios, unja os nossos lábios e o nosso coração. Nos receba, em nome de Jesus. Bom dia. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Que privilégio é termos este momento para adorar ao Senhor. Nós conhecemos a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. E no final dessa conversa, lá no capítulo 4 do livro de João, Jesus diz para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são adoradores assim que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, ela não tem a ver com as canções, apesar delas nos aproximarem de Deus. A adoração, ela não tem a ver com a nossa banda aqui ou com as nossas vozes. A adoração, ela é um ato de obediência do nosso coração. E ela se manifesta quando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito e tudo que há em nós se une com o Espírito de Deus. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a voltar o seu coração para a adoração. E que o seu coração seja uma resposta dessa adoração ao amor que Deus tem por nós. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre nós nesta manhã. E antes que eu esqueça, parabéns aí aos pais. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Mas, como já foi dito no início desse culto, que a gente não esqueça também que Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. Vamos tomar os nossos assentos e antes de fazermos qualquer coisa, convido você, no mesmo espírito, a orar comigo, pedir para que Deus venha sobre nós, permaneça sobre nós nesta manhã, através da sua palavra, através da sua bendita palavra. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo que nós já estamos vivenciando e pelo que nós estamos prestes a vivenciar. Nós queremos ser alimentados pela sua palavra, queremos ser satisfeitos no Senhor, não em nós mesmos. Apesar de eu estar aqui neste púlpito, em nada eu sou diferente dos meus irmãos. E a grande verdade é que eu não tenho nada a oferecer. Não tenho nada, o Senhor tem, porque o Senhor é Deus. Que a sua palavra venha sobre os nossos corações. Mais do que qualquer palavra que eu diga, que o Senhor sonde o meu coração, sonde os corações aqui presentes, e que o Senhor habite em cada um deles. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, assim nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando o livro de Mateus. Nós chegamos hoje ao início do capítulo 15. Já é a metade, mais ou menos, do Evangelho de Mateus. E esse capítulo de Mateus, ele relata 3 eventos. Não é muito extenso, mas
algo que eu queria já pontuar para vocês é que a fama de Jesus se torna cada vez mais conhecida, o nome de Jesus já se tornou aqui cada vez mais conhecido, conforme as experiências que nós estamos estudando. E também, à medida em que a fama de Jesus se torna cada vez mais conhecida, a oposição que ele enfrenta se torna cada vez mais ferrenha, se torna cada vez mais forte. Alguns estudiosos afirmam que aqui Jesus está entrando no último ano do seu ministério, terceiro ano do seu ministério, por algumas referências que a gente encontra também nas Escrituras, em João, por exemplo, quando a gente observa as datas das Páscoas. E o que eu quero falar também, além disso, além dessa breve introdução, como eu já comentei sobre a oposição que Jesus está enfrentando. Vamos ler os versículos 1 e 2. Mateus 15, versículos 1 e 2. Então, alguns fariseus e mestres da lei, ou escribas, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Por enquanto, só até aqui. Nós já falamos em ocasiões anteriores, mas é sempre bom nós estarmos lembrando quem eram os fariseus, quem eram os escribas ou os doutores da lei. Os fariseus eram aqueles que observavam de forma muito rígida a lei. E eles eram a grande influência sobre o povo. E eles também eram ali a grande influência no sistema legalista sobre o povo. Quando a gente fala no sistema legalista, é muito natural que esse sistema seja de fato o que influencia, o que permeia toda a região, todo um povo. Já os escribas a gente pode atribuir como uma profissão, porque eles eram os copistas, eles eram aqueles que interpretavam e eram especialistas da interpretação da lei. Os escribas, por exemplo, eram os responsáveis por copiar a lei escrita e lê-las nas sinagogas. Naquela época, meus irmãos, não é como hoje, como nós vemos a impressão de um livro, por exemplo, que hoje é muito mais barata. Naquela época custava caro você fazer impressões de manuscritos, copiá-los. Os escribas eram os responsáveis por isso. E os saduceus, embora não estejam aqui mencionados, mas a gente já viu anteriormente, em capítulos anteriores, melhor dizendo, e no capítulo 16, a gente vai ver os saduceus aparecendo de novo. Quem eram os saduceus? Eles eram os aristocratas daquela época, ou seja, os nobres, os mais ricos, os mais poderosos. Dentro do grupo dos saduceus estavam os sacerdotes do templo. Por que eu quero dizer isso para vocês? Para que vocês entendam em qual contexto Jesus vai responder este questionamento, essa oposição que os fariseus agora estão fazendo, não só para ele, mas para os seus discípulos, como nós observamos. Porque eles estão alegando, os fariseus e os escribas, que eles estão, os seus discípulos, transgredindo a tradição dos anciãos. Quem eram os anciãos? Os ancestrais dos judeus. Que tradição era essa? Era uma espécie de complemento dos mandamentos de Deus, mas sob a visão humana, sob a visão dos fariseus, sob a visão dos líderes religiosos daquela época. Então, os fariseus, não satisfeitos com os mandamentos de Deus, ou até mesmo com a interpretação equivocada dos mandamentos de Deus, eles começam a criar muitas outras leis, muitas outras tradições, para que o povo seguisse, para que o povo cumprisse. Só que ao mesmo tempo isso trazia sobre o povo um grande jugo, uma grande responsabilidade. E essa tradição, ela é chamada até mesmo pelos judeus, pelos líderes religiosos, como uma lei oral. Essa lei oral, mais tarde, ela foi codificada, ela foi escrita, se tornando o Mishnah. O Mishnah, junto com o Guemará é como se fosse o comentário, a análise rabínica do Mishnah. Eles formam o quê? Você já deve ter ouvido falar.
o Talmud, a Mishnah. E nessa tradição, ou dentro dessa tradição, qual que é a questão aqui que é colocada? Os discípulos não lavam as mãos antes de comer. É interessante a gente observar que Mateus ele é muito mais sucinto quando ele fala dessa tradição e exemplificando qual é a questão aqui, o que seria a transgressão dessa tradição, ou seja, não lavar as mãos antes de comer. Porém, quando você vê esse mesmo texto em Marcos, você vê que essa tradição, ou essa questão do lavar as mãos antes de comer, é apenas um componente de um elaborado cerimonial. Quer ver? Em Marcos, capítulo 7, quando a gente olha esse mesmo relato, está escrito assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, a partir do versículo 1, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isso é, por lavar. Agora observe a partir do versículo 3. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes judeus. Quando chegam da rua, não comem sem antes de se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Observaram que aqui tem muito mais detalhes sobre essa tradição? Por quê? Porque Marcos ele está escrevendo para um outro tipo de leitores. Ele está escrevendo para os romanos. A maioria dos leitores de Marcos, do Evangelho de Marcos, são os romanos. Então eles não entendem muito mais facilmente como os judeus compreendem as tradições deles mesmos, dos judeus. Então, por isso que em Mateus a gente vê uma pequena parte só dessa tradição, porque Mateus está assumindo que os judeus compreenderão mais facilmente aquilo que ele está falando. Certo? Agora, a gente começa a entrar no problema. O primeiro aprendizado que a gente tem aqui é esse: o problema que as invenções humanas, o problema que as invenções dos homens nos trazem. Por quê? Porque nós o fazemos, essas invenções são frutos das nossas insatisfações em Deus, ou mais especificamente em relação ao mandamento ou aos mandamentos dele. Qual é o problema? Nós pecamos contra ele. Nós pecamos contra ele. E a gente, talvez numa visão leiga, a gente pode observar, poxa, mas aqui não seria talvez uma questão de higiene? Ora, mas Deus não falou também da questão de higiene, de limpezas nas suas escrituras, na sua palavra? A gente observa isso, por exemplo, em Levítico, até com uma certa rigidez, mas na medida. Não era para que isso ocupasse todo o coração do seu povo. Não era para que isso ocupasse o lugar que é de adoração a Deus. Porque Deus, de uma forma, Ele está falando, e a gente vê isso nas palavras de Jesus a seguir, o seguinte: os fariseus, eles se espelhavam, ou eles queriam se mostrar ao povo como a grande referência, como o grande padrão. Se nós observarmos hoje, isso não muda muito quando a gente fala do aspecto religioso, certo? Mas se nós apresentarmos qualquer que seja a religião, ou quaisquer que sejam as religiões para Deus, e a gente perguntar para Deus, qual é a certa a Deus? Ele vai falar, nenhuma, porque o padrão sou eu. Então, falando novamente dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, qual que é a grande questão? Por que tanto dessa oposição? Porque eles começam a enxergar Jesus como uma ameaça. Porque os fariseus não querem perder essa posição de influência sobre o povo, como líderes religiosos, ao passo que os saduceus são homens nobres, ricos, poderosos, têm uma certa influência por causa do relacionamento com os governantes romanos, aquilo que os fariseus, por exemplo, não tinham, mas os saduceus, eles também se opõem a Jesus. E note, fariseus e saduceus nessa época não se davam. Porque os fariseus, por exemplo, observavam, como a gente já está falando, a lei escrita, os mandamentos de Deus, mas também um plus, um adendo, que é a lei oral. Já os saduceus não. Os saduceus consideravam somente a lei escrita.
E um outro ponto importante de divergência entre eles: os fariseus creem na ressurreição, os saduceus não. Não creem na ressurreição e nem em anjos. Como que nós podemos saber disso, por exemplo? Lá em Atos, quando Paulo está diante do Sinédrio, ele fala disso. E quando ele fala disso, ele causa uma grande polêmica, inclusive. Mas isso está lá em Atos. Qual que é a resposta de Jesus para essa oposição dos fariseus e dos escribas? Versículo 3. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. A resposta de Jesus demonstra o quê? Que ele não se justifica. Irmãos, Jesus jamais se justifica. Ele eleva o padrão. Porque os fariseus e os escribas, os doutores da lei, eles estão alegando o quê? Vocês estão transgredindo a tradição dos nossos ancestrais, os anciãos. Jesus já dá logo na jugular deles. E por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus com a tradição de vocês? Esse é o grande problema que nós temos quando nós invalidamos ou tentamos anular o mandamento de Deus. E aí, Jesus vai além. Ele fala de um outro mandamento, na verdade, ou o mesmo mandamento, se a gente pode entender assim, que está sendo invalidado. Que qual é? Honrar pai e mãe. Porque nessa mesma tradição dos anciãos, nessa mesma tradição judaica, havia o seguinte: se eu não usar o recurso, o dinheiro que eu tenho, para ajudar os meus pais, porque eles estão idosos, são incapazes de ter os seus próprios sustentos, de trabalhar, se ao invés de eu usar esse recurso, esse dinheiro, para ofertar a Deus, então eu estou isento dessa responsabilidade de ajudar os meus pais. Mas é isso que a lei de Deus diz? Não. Isso é uma invenção dos homens dos judeus. Só que eles são muito espertos. Porque nessa mesma tradição, não obriga o filho, ok, se você não vai ajudar o seu pai, então você é obrigado, você tem a responsabilidade intransferível de cumprir com a sua obrigação de usar esse dinheiro para ofertar a Deus. Não havia essa obrigação. Então, ao mesmo tempo que os filhos ficavam isentos de ajudar os seus pais, eles poderiam usar esse recurso para outra coisa, para outra finalidade. E é interessante quando a gente olha também em Marcos, né, essa palavra aqui, ou a oferta dedicada a Deus, ela parece uma palavra hebraica, korban, que significa uma oferta dedicada a Deus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o mandamento de Deus, ou sobre os mandamentos de Deus. O que você entende pelos mandamentos de Deus? Mandamento de Deus, por trás do mandamento, ou o que rege o mandamento de Deus, é a sua vontade para nós, de forma que a sua vontade própria esteja em sintonia com a vontade de Deus, em submissão à vontade de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque não é que Deus seja um ditador, é porque Deus sempre quer o nosso bem. Deus sempre quer o nosso bem. Então, quando nós saímos dessa vontade de Deus, que é divina, que é soberana, como a sua própria palavra diz, que é agradável, boa e perfeita, nós estamos sendo rebeldes. Nós estamos nos rebelando contra o Deus que quer o nosso bem. E aí, quando você entra mais na questão dos mandamentos, e isso eu aprendi com a nossa pastora, chega a ser uma vergonha para nós. Porque por nós mesmos, nós deveríamos entender e compreender basicamente: eu não posso matar ninguém. Eu não posso dizer falso testemunho. Eu não posso roubar. Mas Deus, ele precisa ainda colocar isso escrito como mandamento, porque eu seria incapaz
de cumprir essas coisas partindo de mim mesmo. E isso me deixa constrangido. Esse é o mandamento de Deus. Mas nós muitas vezes ficamos ou nos demonstramos insatisfeitos com eles. Inclusive Paulo fala algo parecido aos Colossenses no capítulo 2. Porque aí quando a gente tenta se esquivar dos mandamentos de Deus, nós criamos as nossas próprias regras, as nossas próprias querelas, o manual de conduta nosso. Mas Paulo diz o quê? Olha, a doutrina dos homens, lá em Filipenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, desculpa. Ele fala o seguinte: a doutrina dos homens pode até ter alguma aparência de sabedoria, mas na verdade não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. E Paulo define muito bem aquilo que as nossas regras, as nossas próprias regras, demonstram ou dizem a respeito de nós. Porque nós estamos insatisfeitos com o mandamento, com as regras de Deus para nós, com a prioridade que é para Deus, que deveria ser para nós, e muitas vezes não nos satisfazem. Que nós não sejamos assim nessa manhã, que nós não sejamos assim em nossos dias, porque de novo eu falo e repito, Deus sempre e sempre irá querer o nosso bem, meus irmãos. Louvado seja Deus pelos seus mandamentos. Não. Sempre. Sempre. Obrigado, pastora. Continuando a partir do versículo 6, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram em seus ensinamentos, mas eles não passam de regras ensinadas por homens, que é o que a gente está falando. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Só até aqui. Agora Jesus está entrando numa questão que não é ou não deveria ser novidade para os discípulos, da mesma forma que não deveria ser novidade para nós. Perceberam aí uma palavra, ou duas pelo menos, palavras-chave? Coração e pureza. Quando eu estava estudando sobre essa ministração, engraçado que um garoto, ao invés de falar Gênesis e Revelação, que é Apocalipse, ele falou gênios e revolução. Por que eu estou fazendo isso, ou falando disso? Porque desde Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre deixa claro aquilo que Ele observa em nós. Deus sempre deixa evidente aquilo que Ele olha em nós. E Jesus está falando isso para a multidão. E Ele se indigna quando Pedro, sendo Pedro, sempre Pedro, pede para que Jesus explique aquilo que Jesus está ensinando. Será que vocês ainda não conseguem entender? Jesus replica. Mas Jesus ele usa um texto do profeta Isaías para falar que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que a gente aprende com isso? Que Deus olha o coração. Ele não ouve as nossas palavras. Claro que Ele ouve, mas não é isso que Ele observa. Ele observa a origem dessas palavras, a motivação delas. E Jesus está ensinando isso. E aí, talvez a gente pode também observar que Jesus ele é um pouco duro ou ríspido quando ele fala que os fariseus são cegos e guias de cegos. E ele fala: deixem-nos,
Porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. A gente pode pensar, poxa, mas e as pessoas que estão sendo ludibriadas? Mesmo dentro de igreja? Que não deveria acontecer, obviamente. Mas e quanto a estes, por exemplo? Aí eu começo a observar o seguinte, que de alguma forma, para estes também, ou para qualquer pessoa que esteja perdida, Deus sempre dá uma chance. Deus sempre dá uma chance. Não fosse assim, Deus não seria justo. Por quê? Lá atrás, quando a gente vê João Batista, o que a gente observa? Que os relatos, o texto nos diz que pessoas iam até o encontro de João Batista. João Batista já clamava antes de Jesus, já pregava antes de Jesus, e muitos já iam até João Batista. O que eu aprendo aqui? Que o coração de algumas pessoas ali, muito provavelmente até de multidões, já estavam começando a serem transformados pela pregação de João Batista. E talvez o exemplo mais célebre disso que eu quero dizer para vocês, que eu estou dizendo para vocês, ele esteja em torno de um nome: Nicodemos. Quem era Nicodemos? Lá em João capítulo 3 a gente vê esse relato. Nicodemos, ele era não só um fariseu, mas ele era uma autoridade sobre os judeus. E o encontro dele com Jesus é muito interessante. Por quê? Nicodemos, certamente já sabendo da fama de Jesus e observando tudo que Jesus estava ensinando e fazendo, ele chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, bem sei que tu és um homem vindo de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres e fazer esses sinais milagrosos se Deus não estiver com ele. Nicodemos fala mais ou menos isso. Vocês lembram a resposta de Jesus? A resposta de Jesus para Nicodemos é: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Chama a atenção essa resposta de Jesus a Nicodemos, porque parece que não tem nada a ver com o que Nicodemos disse. Mas Jesus, ele vai no ponto, como eu disse, ele eleva o padrão, porque ele sabe o que Nicodemos está procurando. Ele sabe o que Nicodemos está querendo descobrir, entender. E ele fala: Nicodemos, você quer ver o reino de Deus. E você verá o reino de Deus quando você nascer de novo. E eu sei que é isso que você quer descobrir. No coração das pessoas, algo começa a mudar. Algo começa a ser transformado quando uma semente é plantada. João Batista estava fazendo isso, o próprio Jesus estava fazendo isso estava chegando no coração das pessoas, e hoje ainda nós temos cegos nas igrejas, entre nós, nas famílias. Quem irá semear? Quem irá colocar essas sementes no coração deles? Nós. Nós sabemos o que eles estão buscando, porque um dia nós também encontramos, graças à misericórdia e ao amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Nos versículos 17 ao 20, está escrito assim: Jesus respondendo à pergunta de Pedro: será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Agora eu acho que ficou claro para Pedro. E é assim também para nós. Quando Jesus começa a falar de tudo que sai de um coração impuro, percebe que há uma relação com os 10 mandamentos.
adultério, fornicação, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, calúnias. Jesus, ele está respondendo a Pedro utilizando os mandamentos praticamente. Mas, de novo, eu repito, tudo isso procede de um coração impuro. E tudo isso reflete nas palavras, nas atitudes, nas ações deste homem ou de qualquer pessoa que detém ainda este coração impuro. E aqui eu quero gastar o tempo restante dessa pregação com vocês para falar de pureza e santidade. Meus irmãos, é isso que Deus sempre vê em nós, é o nosso coração. E ainda que os fariseus e os escribas e qualquer pessoa ainda hoje que esteja observando os galhos visíveis, se assim eu posso falar, através das nossas atitudes, das nossas palavras, Deus vê as raízes invisíveis que há em nós. E por que é importante a pureza e a santidade? E isso dentro do coração. Porque é isso que Deus observa e é isso que você deve guardar. Em Provérbios está escrito, sobre tudo que se deve guardar, de todas as coisas, tudo que existe, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que você deve guardar o seu coração? Por causa das suas motivações, das suas afeições, dos seus pensamentos, seus desejos. E o coração, nas Escrituras, o interior do homem é sempre representado como coração. E aí a gente pode entender o seguinte, quando a gente olha os 10 mandamentos, a gente observa, por exemplo, não adulterarás. Se nós estivéssemos numa região com um povo onde não fosse constatado nenhum adultério, isso deixaria Deus satisfeito? Eu perguntar isso com uma pastora presente, não vale, Eu aprendi com ela, Não, por quê? Porque se no seu desejo do coração estiver a vontade de adulterar, é isso que Deus leva em conta. Essa é a chave. Essa é a questão. É o que a pastora fala sobre a graça. Vocês ouviram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com impureza no seu coração para uma mulher, no seu coração, já adulterou com ela. Ficou mais fácil a graça? Agora eu quero falar um pouco, se eu estou falando de pureza, sobre a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus para você? Alguém pode falar, a santidade de Deus é a bondade de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre a santidade de Deus, isso me confrontou muito mais, me constrangeu muito mais do que o amor de Deus. Porque os estudiosos, eles chegam no consenso e eles falam o seguinte, a santidade para o povo de Deus é um tema básico. E quando você não entende, ou você não enxerga a santidade de Deus, você tem uma visão distorcida de todos os outros atributos dele. Quer um exemplo? Vou falar uma coisa que vai ressoar um pouco ruim para os seus ouvidos. A ira de Deus. Mas Deus não quer o nosso mal, Deus não faz o mal. Então, se Deus não se ira, Deus não seria santo. A ira de Deus, ela é santa, ela é uma prerrogativa de Deus. A própria palavra de Deus fala, se Deus não se irasse, como ele julgaria o mundo? Mas a ira de Deus é uma prerrogativa dele e não nossa. O fato que me leva a matar alguém porque alguém me deu uma fechada no trânsito, porque alguém não me deu bom dia, porque alguém foi indelicado comigo, isso é uma ira minha, não é a ira de Deus. Mas Deus é tardio em irar-se. Graças a Deus ele é tardio em irar-se, porque ele dá uma chance para que nós nos arrependamos.
Mas chegará o dia do juízo em que a ira de Deus, na sua plenitude, será derramada sobre os filhos da desobediência. E essa mesma palavra de Deus diz que ele se ira todos os dias. Ele se ira todos os dias pelo que ele vê, pelo que fazem contra ele, pelo que fazem usando o nome dele, porque ele é santo. Mas e o amor de Deus? O amor de Deus para as pessoas tem muitas formas. Todas as formas de amor, menos a santa. Olha o colapso moral que nós vivemos. Na América, na Europa, no nosso bairro. Mas Deus disse o seguinte através de Paulo: eu estou entregando os homens aos seus próprios pecados. Romanos 1. Do jeito que eles estão. E isso é uma manifestação da minha ira. Então o amor de Deus não é bem assim. O amor de Deus, ele é santo. Ele é santo. E eu chego ao final agora para falar, e o louvor, se quiser, pode subir. Duas coisas que devem ficar para nós. O que significa ser puro de coração? Tiago 4:8 diz: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ser puro de coração é você não ser dividido, não ter uma mente dividida. Isso que é ter ânimo dobre ou dobre. É que o seu coração quer somente uma coisa. Que coisa é essa? Jesus responde nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, pois verão a Deus. Um coração puro, purificado, quer só uma coisa: ver a Deus. E Jesus diz o seguinte: você quer ver a Deus? Felizes os que têm o coração puro, limpos de coração, porque vocês terão o que vocês querem, vocês verão a Deus. E essa bem-aventurança no original é assim, ó: bem-aventurados os puros de coração, porque eles, e somente estes verão a Deus. Você quer ver a Deus? Eu quero ver a Deus. Nós veremos a Deus e Jesus nos assegura isso. E o que significa ver a Deus? Primeiro, ser admitido em sua presença. Ser admitido em sua presença. Depois da praga das trevas, Faraó disse para Moisés: retira o seu rosto de mim. Quando um rei diz isso, ele não está admitindo você estar na presença dele. E Deus poderia fazer isso e faz isso com qualquer um que tenha impureza no seu coração. Porque ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Mas nós que temos pureza no coração, podemos ser aceitos na sua presença. Podemos estar diante dele. Podemos comungar com ele. Ele nos dá essa segurança. Segundo lugar, o que significa ver a Deus? Ser confortado pela sua graça. Davi, e nós vamos falar dele, Davi no Salmo 27 diz: não escondas de mim a tua face, Senhor. O que Davi está dizendo para Deus? Me olhe com graça. Me olhe com graça, ouça o meu clamor, porque se Deus mostra a sua face para nós, nós somos guardados, nós somos amparados, nós somos ajudados. Mas se Deus retira a sua face de nós, é a pior coisa que poderia nos acontecer, porque estamos sós. Mas quem tem pureza de coração é confortado pela sua graça. Louvado seja Deus. E em último lugar, o que significa ver a Deus? Ser impressionado pela sua glória, por uma experiência direta da sua santidade. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Hoje você tem vislumbres, reflexos, ecos, reverberações da voz de Deus. Num relâmpago, numa constelação de estrelas, no som dos mares. Mas chegará o dia, e chegará esse dia, em que você andará, você vai se mover numa luz, e essa luz será a própria glória de Deus. E ela será tão palpável, como se estivessem colocando mel na sua língua. O próprio Deus habitará conosco, e a sua glória, na sua totalidade, será manifesta a nós, os puros de coração. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. E eu quero encerrar, falei dele agora,
com o que disse o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, Davi. Para que você tenha um coração puro. A palavra de Deus diz: quem pode purificar o coração? Davi responde isso, porque ele descobriu isso. E eu quero encerrar com as palavras de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Deus te abençoe, Deus te abençoe, louvado seja Deus. Você pode se levantar um minutinho? Pedro, dá para você tirar esse sol e deixar as outras aqui? Tem as do lado? Obrigada. Esse é o grande desafio da nossa religião, se é assim que a gente pode dizer. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é um jugo horroroso. A santidade é uma beleza maravilhosa. E é isso que eu gostaria de dizer, este é o maior desafio da sua vida. Uma moça se cobrir, quando há tantos hoje que se descobrem. Os moços hoje não olham mais para os olhares, porque tem muita coisa desnudada. Estava falando com uma neurocientista, ela falou assim, sabe, a coisa está tão ruim. Eles estão provando tudo e tudo fica tudo tão nu e patente, que eles não têm mais por quem lutar. Os jovens estão se suicidando porque não tem mais por quem lutar. Todos os prazeres estão aí. Não faça parte disso. Não faça parte disso. Entre na câmara do rei, levando a sua santidade, a sua contrição de coração. Mude o seu falar. Que não haja entre vós nenhuma palavra torpe que desalegre ao Espírito Santo. Mude o seu falar. Se cubra. Você possa passar por aí e todos possam ficar admirados da beleza que há em você. Sede santos porque eu sou santo. Eu tudo posso naquele que me fortalece, menos pecar, menos ofender. Vamos ficar igual ao papai. Quando o moço é santo, ele entra num lugar, o lugar muda. Charles Finney entrava em trens, havia um silêncio e as pessoas começavam a chorar, contritas pela presença que estava nele. Senhor, nos leve a entender. Nos leve a entender. Pedimos que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua bênção. E que a gente não te envergonhe com o seu olhar. Porque a cruz não demonstra só o que o Senhor nos ama, mas o que o Senhor pensa do pecado. Nos olhe hoje, Deus. Por favor, nos constranja. E santifica-nos dentro de nós. Por favor, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos faça semelhantes a Jesus. O resto nós não queremos. Nos faça semelhantes. Nos faça com o mesmo olhar, com a mesma disposição de amar e ser amigo e falar o bem a seu respeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus.
Santifica-nos, Senhor. E que a gente santifique o seu nome. Obrigado. Eu queria que viesse aqui na frente os pais que aqui estão. Hoje temos pais aqui, mas eu quero que você venha. Venha, Ricardo. Venha, Ricardo. Nós queremos só orar por vocês. Nós vivemos a maior crise da história da paternidade. Jesus veio revelar ao mundo órfão o seu pai. Muitas crianças que têm pais são órfãs. Queria pedir em nome de Jesus que vocês se levantem para fazer o que é certo. Queria pedir que vocês se levantem para arguir um filho quando ele está fazendo coisa errada. Eu queria que os seus filhos olhassem para vocês, e quero e sei que é assim, com aquele olhar apaixonado dizendo: ele sabe o que ele faz, mesmo quando não entendem o que vocês fazem. Não chorem quando vocês estiverem sentados falando coisas duras, porque se vocês não fizerem isso, o mundo vai fazer, e de uma forma horrenda. Eles podem ser quebrados se vocês não forem os pais. Pai diz não. Se a roupa não estiver adequada da filha, não vai sair e acabou-se. Se o filho estiver andando errado, sentem-se, orem juntos, falem. Corrigir é a nossa função. Corrigir o caminho, corrigir o olhar. Não é por aí, filho, não é por aí, filha. Guardem os seus filhos. Nós precisamos de paz. Sejam fortes e corajosos. Deus precisa de paz, mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Pais que liderem, que sejam exemplos, que só no olhar. Meu pai, quando me olhava, eu sabia exatamente o que ele estava querendo. Só no olhar. Senhor, ensina. Nós queremos abençoar os nossos irmãos e os pais queridos aqui. Abençoar como igreja. Liberar a sua bênção, a sua força. Para que eles saibam como tratar os seus filhos. Para que os seus filhos sejam honra e não objeto de desonra para si mesmo. Em nome de Jesus, venha abençoá-los. Em nome de Jesus Cristo, que eles façam a coisa certa. Que não tenha nada que desabone, que eles não escondam nada do que fazem, porque andam na luz, porque andam na luz. Obrigado pela vida deles. Muito obrigado por cada um deles, eu posso reconhecê-los. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, dê a eles sensibilidades, um coração que ore, um coração que interceda pelos filhos, um coração que busque a sua palavra para orientar, para que os filhos sejam honra e louvor. Nós como igreja abençoamos aos pais, formata-os segundo o seu coração. Libera sobre eles o teu entendimento, sabedoria, discernimento. Por favor, corrobora o homem deles interior com a sua força e poder, para que eles falem a verdade, para que eles se afastem da mentira e daquilo que não é justo. Guarda-os, guarda-os. Nós os amamos, são os nossos irmãos. Muito obrigada, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos em nome de Jesus. Vamos aplaudi-los.
Pai. Amém. Deus está olhando você. Não envergonhe os seus filhos. E que os seus filhos não irão envergonhar vocês. Por favor, intervenha. Ajudem os outros pais a serem pais. Intervenha. Amém? E se você tiver seu filho aí, venha abraçar os seus pais aqui, por favor. Tem pouquinhos aqui. Tem pouquinhos aqui. Davidson, olhe para mim. Vocês pediram? Aleluia. Com esse mesmo espírito, eu quero orar por nós para que a gente possa se despedir. Nós somos uma família. Isso aqui é muito bonito. Filhos abraçando pais e do contrário também. Essa é a família de Deus. É assim que o Senhor pensou a humanidade, uma grande família. Amor entre nós. Amor entre nós. Eu prefiro ficar com a parte onde o Senhor diz que os filhos converterão os pais e os pais aos filhos. Eu prefiro ficar com essa parte. Amém? O mundo prega outras coisas, mas nós vamos ficar com essa palavra. Com essa palavra. Senhor, quero te agradecer pelo nosso dia, pelo dia que o Senhor proporcionou para nós. E obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por compartilhar o Pai Nosso. O Pai Nosso. Obrigado por isso. O Senhor era único. O Senhor era isso e agora se tornou o primeiro de muitos filhos. Nós somos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, o nosso almoço, que nós possamos resplandecer quem Tu és, aonde nós estivermos. Por favor, Senhor, que as pessoas vejam a Tua face em nós, que as pessoas possam ver esse coração que nos foi pregado hoje, um coração puro e limpo, que as pessoas possam ver isso hoje. Que o Senhor abençoe o nosso dia, o nosso domingo e a nossa semana, é o que nós te agradecemos e pedimos através do Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amigos. Imensurável valor.